mais um PGCast, o podcast da PG+, e hoje com um tema super relevante, cultura e reconhecimento. Muita gente não sabe, né, mas uma recente pesquisa mostrou que 52% dos profissionais entrevistados entendem que os reconhecimentos não formais, né, ou seja, financeiro, plano de saúde, são mais importantes do que os reconhecimentos formais. E isso traz a gente uma reflexão, né? O quanto as empresas trabalham o reconhecimento dentro das suas organizações. A gente está aqui para falar sobre isso hoje com o Paulo Gastão, nosso CEO. Prazer, Paulo, ter aqui de novo você com a gente. Prazer todo meu, né? Muito bom viver esse momento aqui, né? E falar de um tema tão importante, né? Desejamos há muito tempo, né? Verdade. Também estamos aqui com a Vitória Castro, que é uma profissional da área de gestão de talentos, que participou da concepção do programa e também foi premiada, reconhecida. Tudo bem, Vitória? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Estou muito feliz pelo convite. Legal. E também com o Lucas Torquetti, nosso gerente de BI da PG+, que também foi reconhecido no programa nessa última edição. É isso, Lucas? Sim, graças a Deus. Achei muito legal a iniciativa e também tanta parte da votação, de toda aquela cerimônia que a gente teve. Foi bem legal e fiquei muito feliz de ter sido reconhecido por esse prêmio. Muito legal. E foi assim que nasceu o nosso programa chamado PG Stars, o nosso programa de reconhecimento da PG+. É um programa que traz uma resposta estratégica a uma necessidade do ser humano, né? A necessidade de ser visto, de ser reconhecido, né? A gente já está indo para a terceira edição desse programa. Na primeira, a gente teve 13 profissionais reconhecidos. Na segunda edição, a gente teve 21 inscritos e 13 reconhecidos, porque todos os profissionais passam por uma banca, por uma avaliação muito séria, que a gente vai contar um pouquinho aqui. E também estamos indo para a terceira edição agora com novas inscrições. Então, você que é um PG Maker, que está assistindo a gente, corre lá e se inscreve. Paulo, vamos começar falando você como grande patrocinador e incentivador de todas as ações da área de GT, né, de gestão de talentos, mas também desse programa de reconhecimento. Como que surgiu essa ideia dentro da PG, né, da gente trabalhar mais formalmente um programa de reconhecimento para os profissionais? Porque reconhecer os profissionais a gente sempre fez, né? Prática comum. Mas formalmente. Por que surgiu essa ideia? Assim, primeiro que é um desejo muito antigo, né? E, na verdade, o programa PG Star, ele é uma evolução, né? De diversos outros movimentos que nós temos na empresa. E nesses momentos de criação, né? Com a ajuda de vocês, né? Ali naquelas nossas conversas semanais, né? Avaliando o resultado, o desempenho, analisando as pesquisas, os resultados das nossas pesquisas, né? Fomos identificando que nós poderíamos evoluir, né? E aí chegou nessa criação do PG Star, né? E veio a primeira ideia, depois a ideia foi sendo melhorada, né, com vocês participando, né, com a Isabela, com a Vitória e outros profissionais da área de gente. E aí fomos envolvendo outras pessoas. Sim, ouvindo outras opiniões, outras pessoas, outras opiniões, e se tornou um programa de todos, né, desejado por todos. Então, para nós é um orgulho, né? A gente está aí na terceira edição, como você citou. Fomos evoluindo a cada edição, né? Tivemos algumas regras na primeira, que evoluíram para a segunda, né? E que estão evoluindo para a terceira. E muito, realmente, me orgulho assim, da gente estar construindo esse movimento e vendo o quanto as pessoas estão participando, estão engajadas, né, no processo. Muito legal. E eu sempre falo que programa de reconhecimento tem dois vieses, né? Ele pode ser muito benéfico para a empresa, mas ele também pode ser um tiro no pé quando ele não é muito bem executado, né? Como que lá na PG a gente está fazendo esse olhar que até o Lucas trouxe, né? De trazer muita justiça, né? Muita coerência nessa avaliação dos cases que são inscritos, porque nem todos são reconhecidos, né? Então, né, Isabel, nós sempre tivemos isso como uma grande preocupação, né? Sim. Da gente criar motivação, né? E de fato, as boas ideias serem premiadas, né? Então, desde o primeiro momento, nós começamos a criar critérios, né? E avaliações. E no primeiro, lembro, na primeira edição, que
tomamos a iniciativa de premiar todos que tiveram a iniciativa, Sim. né? Então, os 13 que participaram, todos foram, né, premiados Até como pela iniciativa. até como uma forma de incentivo, Foi, né? Pela iniciativa, né? Não foi avaliado tanto criteriosamente o resultado de cada, mas ali para não fazer sentido, né, naquele momento, pela maturidade do processo. Um primeiro, né? Uma primeira incentivar. edição. E aí deixamos claro para todos da segundo, né? Já com aprendizados do primeiro, regras, regulamentos, e montamos toda uma estrutura de checklist de avaliação, né? Onde um dos principais itens era resultado concreto, Isso. né? Valor concreto gerado para o negócio, e toda a equipe ali de avaliação, né? Enfim, isso tudo nós vamos contar um pouco mais, isso no decorrer. Senão eu fico aqui antecipando muita coisa, mas sim, foi um processo que trouxe muita transparência, né? Segurança para os participantes. E aí isso engaja, né? As pessoas acreditam, confiam, né? E nós temos como força nossa credibilidade, né? E não seria diferente nesse programa, né? Gerar credibilidade para quem está participando. Nós tivemos 21 participações, né? Nessa última edição, e 13 só passaram, né? E os demais não passaram. Os que não passaram, os profissionais receberam feedback, orientações, né? E muitos deles foi porque o resultado ainda não estava finalizado, né? Do projeto. Então, e que alguns vão participar agora, né? Que passou um período de avaliação de resultado e agora estão com todos os requisitos necessários para fazer parte, né, dessa nova edição. Sim. Então, É isso mesmo. Vitória, você tem um duplo papel aqui, né? Você participou junto comigo e com toda a área de gestão de talentos da concepção do programa, né? Como que foi, né? Conta um pouquinho para quem está assistindo a gente. O que a gente buscou? A gente pesquisou o mercado, a gente falou com outras empresas, porque também não funciona a gente buscar no mercado um modelo pronto e encaixar na nossa cultura, né? Então, conta um pouquinho como é que foi esse processo. Legal. Acho que foi muito bem dito, né, o que você trouxe, Isa, que o processo, naturalmente, qualquer programa, né, que a gente for implementar na empresa, ele faz parte dele toda essa troca com o mercado, então saber o que as outras empresas estão praticando, as conversas internas, né, muito importante, então saber o que as pessoas pensam, porque era algo completamente novo para a gente, né, a gente estava tateando o escuro, né, por mais que a gente tivesse uma evolução do que a gente já tinha dentro da empresa, era algo novo que a gente ia começar ali, então fazia parte desse processo, até mesmo por ele ser algo vivo e de todo mundo, a gente saber o que as pessoas pensavam também, né? Então, todas essas trocas faz parte, mas é exatamente esse ponto, né, Isa? A gente saber mediar o quanto que a gente vai trazer de fora, o quanto que a gente vai trazer do mercado, mas fazer com que ele tenha a carinha da PG, né? Que ele tenha a nossa cultura. Até porque um dos principais pontos desse programa vai ser sempre reforçar a nossa cultura. E se a gente vai fazer isso, temos, né, que representá-la e trazer ali da melhor forma. Não só para isso, mas também garantir que as pessoas engajem, né, nesse processo. E retomando a fala do Paulo, ele é um projeto vivo, ele não acaba, não tem um ponto que a gente fala, pronto, agora está 100%, né, prontinho, porque a gente sempre vai trazer coisa nova, a gente sempre vai ver ali o que está sendo praticado. Evoluir, né? Evoluindo, exatamente. E esse é um processo muito bacana, né, eu acho, então, uma troca constante. Sim, aproveitando, né, uma das criações, né, das inspirações e inovação nesse programa é ele ter seguido assim os 6 princípios culturais da empresa, né? Com certeza. Isso é algo assim que orienta bem, né, o movimento, né, das pessoas, dos projetos. Então, os profissionais eles são orientados pelos princípios culturais e apresentam o projeto dentro dos princípios culturais, né? Então, essa é a primeira grande regra, né? Exatamente. Requisito para avançar o projeto, né? Não é à toa, né, Paula? A gente teve cases inscritos em todos os princípios, mas o princípio de inovação, né? Foi, o nosso né? DNA, Foi onde né? tivemos mais de inscrições, né? E dificuldade mais na metade. A categoria Pra mais decidir, concorrida do nosso Oscar, né? É. Exatamente.
Exato. Inclusive, a tua foi de inovação, foi de né, A Vitória? minha também. Os dois aqui, representantes. Vitória, conta um pouquinho pra gente. O teu case foi o case do People Analytics. Exato. Né? Aliás, esse tema daria um podcast inteiro, Verdade. né? Quem sabe? Né? Fica Quem lançada a sabe? ideia. A A próxima entrega do People Analytics, a gente faz A um gente podcast faz para um- falar mais dele. Legal. porque é uma entrega extremamente relevante para a Sim. empresa. Inovadora. Inovadora, que a gente olha o mercado e gente de grandes empresas falam: nossa, eu não acredito que vocês têm isso, Então, né? Mas nós temos, né? Eu tive a oportunidade, essa semana, né, tivemos com uma empresa referência mundial, né? E quando falamos do nosso People Analytics, eles desejaram ver, conhecer, fazer benchmark, né? Então, muito interessante isso, né? Então, isso nos dá muito orgulho, né? Muito. Da A gente só não vai contar o segredo, mas a Não, gente conta o segredo, mas não conta o e essa santo, mesma né? empresa falou que também já implantou um programa nosso O nosso de jogo cultura. da cultura. Nosso jogo de Sério? cultura. Exatamente. esse Essa empresa cliente. já implantou, disse, nós copiamos de vocês o jogo de cultura. Olha esse benchmark. muito Mas bacana. essa cópia a gente fica orgulhoso, Não, orgulho, né? né? Nossa, é muito Ser referência para uma empresa como essa, né, que É. nós estamos citando, enfim, né, então é tudo isso. Continue. Conta pra gente, Vitória, qual era a nossa necessidade na área de gestão de talentos Legal. que fez você buscar conhecimento, informação, bench, para propor criar um People Analytics dentro Legal. da PG? Bacana. Ele foi um processo aí, eu diria, mais ou menos 1 ano e meio de maturação dele, né? E acho que juntou uma necessidade que nós tínhamos justamente na nossa área e a gente conseguiu evoluir para o que a gente tem hoje e também, né, evoluir para próximos passos. Mas era justamente a necessidade ali de integrar os nossos indicadores, que naturalmente a gente já acompanhava, né? A gente já tinha um processo, uma rotina de acompanhamento de indicadores, mas eles eram mais dispersos, né? Eles eram acompanhados, Descentralizados, descentralizados, alimentados né? Manual. manualmente, né? Exato. Então, eles estavam ali né, a gente já tinha um trabalho legal, mas tinha espaço para aperfeiçoamento ali, para melhoria. Então, a primeira proposta do nosso dash hoje de People Analytics é justamente conseguir consolidar todos os nossos indicadores de pessoas em uma visão só, uma visão dash única. único, né? Exato. E tem o saborzinho a mais dele, que é justamente o indicador, né, de turnover preditivo, que ele é justamente a combinação de indicadores diferentes que nós já acompanhávamos, que nós já tínhamos ali, então, diferentes variáveis, e com elas, cruzando essas informações e também utilizando o nosso feeling ali de pessoas, que realmente, querendo ou não, a gente precisa ter um pouquinho. Então, cruzando essas informações e gerar um novo indicador, que era para indicar a probabilidade de uma área ter alguma solicitação de desligamento, né? Então, um profissional ter esse pedido ali de saída. Então, naturalmente, né, com isso, subsidiar ali, né, estratégias de retenção, né, tomada de decisão que seja mais rápido, que seja mais assertivo, porque quando a gente fala de um RH, né, de uma gestão de talentos que é estratégica, ela é propositiva, né? Ela vai ali... Ela não é reativa, né? Exato, Ela não é espera reativa. acontecer. Né? Ela que vai analisar, ela vai trabalhar em cima desses indicadores e ela que vai propor o que nós vamos fazer, né? Ela que vai auxiliar ali os gestores, seja nessas estratégias de retenção, de desenvolvimento ali, planos de ação para a área. E eu acho que é muito legal, óbvio que, né, que me dá muito orgulho de falar sobre esse case, porque, enfim, né? Mas eu acho que ele reflete muito sobre a nossa cultura, né? O que a gente fala sobre essa cultura de inovação, essa cultura propositiva, de fazer um novo, de ser disruptivo. Então, isso conversa muito bem com a empresa, né? E não é diferente na área de gestão de talentos. Exatamente. Né? Especialmente porque a gente fala de recursos, né? São as pessoas que, querendo ou não, é o recurso mais valioso de uma empresa. Sempre vai ser. Sim. Né? Então, ter essa tomada de decisão mais assertiva, baseada em dados e totalmente nova, justamente com esse indicador aí de preditivo, né, enfim, tem sido excelente ali para nossa área e tem muito mais para vir aí, com certeza. Ô, Paulo, e não é diferente daquilo que a gente fala muito na PG, né? Dados geram
Exatamente. Informação que geram gera conhecimento, que gera Sabedoria. sabedoria, né? Então, né, isso está sendo praticado constantemente. E né? em todas as áreas. Em todas as áreas, né? Então, me recordo quando veio a primeira ideia do projeto, né, Vitória? Sim. Isabela. Fiquei muito motivado, empolgado e querendo ter a próxima reunião. Né? Eu te olhava de vez em quando nos corredores assim, tô te Cadê, esperando. Cadê, Vitor? Estou fazendo, estava tudo no prazo, né? Mas a ansiedade, né, acelera quando você vê que é um negócio com muito potencial, né, importância, né? Você tem desejo que seja em menos tempo. Mas sim, né, a empresa trabalha muito forte, né, esses passos de trabalhar dados, ter a informação, né, ter o conhecimento e aí saber o que fazer com esse conhecimento que vem a sabedoria, né? Que é tomar a melhor decisão. Eu vou contar a historinha do tomate, tá bom? Tá bom, conta. Eu sei que para super legal. alguns aqui é meio repetitivo já, mas... Porque faz parte da outros, nossa cultura. Faz parte da nossa cultura. E tem outros que não ouviram ainda, então você fica repetindo. Mas, né, então, né, o conhecimento é você saber que o tomate é um fruto, né? E sabedoria é você saber que não deve colocar numa salada de fruta, que vai ficar ruim. Então, salada de fruta, né, com tomate, enfim. Mas é tudo isso e é importante, assim, né, muito importante para crescimento e evolução da empresa, né? Você ter essa cultura enraizada acontecendo, né? Como esse exemplo de vindo uma área de gente, né? Uma importante contribuição analítica, né, preditiva, né, para você evitar a saída das pessoas, né, de você preventivamente entender os comportamentos, né, com cruzamentos de diversos indicadores que você ali tem um risco de perder um talento, né? E aí preventivamente fazer um trabalho para reter. Então isso tem muito valor. E eu acho incrível esse trabalho porque a gente tem mais de 20 indicadores que se cruzam, né? Isso. Desde do tempo de casa, das movimentações do profissional, do termômetro de humor da FIDES, da Pulse da NPS, que são cruzados, né? Que nos geram um score de probabilidade daquela área ter um turnover maior ou menor, né? Então, realmente, eu acho incrível esse projeto. E o Lucas, né? Que também outro que adora números. eu ia falar, que também é um cara mega analítico, né? Gerente de BI, né? Lucas, você teve 2 produtos, né? Que geraram resultados muito positivos para um grande cliente nosso do varejo, que foram reconhecidos, né? Exatamente. O Contact Hub e o Score, né? O Contact Score. Conta pra gente também como foi essa... Por que vocês, na área de BI, com o teu comando, né, com a tua execução também, entenderam a necessidade de criar esses produtos? Então, Isa, inicialmente a gente conseguiu avaliar que no mercado de cobrança, os clientes nossos, eles sempre tratam com várias assessorias, não é só a PG, são várias outras assessorias, e sempre tem um volume muito grande de dados transicionados ali, de envio de mensageria, de SMS, de WhatsApp, de descagens, né? E todos esses dados, eles ficam numa assessoria e ela usa do jeito que ela quer. Aí a outra também usa do jeito que ela quer e os clientes ficam rodando ali no meio daquilo, entre né? assessoria para assessoria, e esses dados não vão junto. Então, acaba que você fica... você recebe ali da Isa lá 9 telefones que ele acha que consegue falar com a Isa e disca para os 9 telefones e aí passa para o outro, os 9 telefones são discados novamente. E a Isa não atende? E a Isa não atende. E isso gera ali um custo para a assessoria, isso gera também um incômodo para o próprio cliente. Sim. E o Contact Hub, que é o primeiro que eu vou falar, é justamente nessa oportunidade que a gente viu, porque a gente entendeu que se a gente passasse assim, se a gente conseguisse criar um índice de responsividade naqueles clientes, a gente poderia passar isso entre as assessorias e elas não precisariam ficar massacrando. Compartilhar essa informação, né? Exatamente. Então o Contact Hub ele vem justamente disso, de um hub para compartilhar esse processo que a gente criou, que é um processo utilizando inteligência artificial, que a gente utilizou, inclusive, um machine learning para conseguir mensurar todos esses dados, o que a gente pode tirar e criar
4 tipos de responsividades. Então, existem os telefones que são altamente responsivo, moderadamente responsivo, pouco responsivo e não responsivo. E esse dado ele fica compartilhado entre todas as assessorias. Então, só a assessoria consegue acionar exatamente o dado que ela sabe que é o mais quente daquele cliente, sem precisar massacrar todos eles. Esse é o primeiro produto. E o segundo, ele acabou surgindo a partir do primeiro. Porque a gente tem o não responsível e o pouco responsível. O que eu faço com ele? E aí a ideia inicial seria enriquecer. Mas o enriquecer volta o looping para eu pegar a Isa Aqueles com 9 telefones, colocar mais 10 telefones, ela ficar com 19 telefones e eu massacrar esses telefones. Então, o Contact Score ele é justamente para tirar essa parte do incômodo do cliente, do custo excessivo que todas as assessorias e também a Midway acaba tendo pagando essa telefonia. E aí a gente cria, então, baseado em dados de histórico desses telefones e também dados de mercado, que a gente tem fornecedores que falam pra gente, esse telefone aqui é bom, esse telefone aqui é ruim. E também a gente tem a própria Valida, que é um produto da PG também, que traz para nós, da operadora, qual que aquele telefone é daquele cliente. Daquele CPF ou e não. E baseado em todos esses dados, a gente também passa por uma inteligência para poder falar, esse aqui é o telefone hot, esse aqui é o telefone recomendado, esse aqui não é recomendado, esse daqui está inválido. Então a gente cria outras linhas de classificações para que ele não tenha que massacrar aqueles números novamente para poder conseguir, por exemplo, utilizar ele no Contact Hub e saber a responsividade. Então a ideia é a gente juntou esses 2 produtos para o cliente e trouxe um impacto muito positivo para eles, porque tanto na parte de como que ele tem que priorizar, então as assessorias conseguem saber como que elas devem priorizar os contatos em vez de massacrar todos, então gera um custo menor, uma efetividade maior, e lá na própria operação que a gente implantou isso, a gente conseguiu aumentar 40% a taxa de CPC desde o primeiro mês até o mês anterior, que é o último mês que a gente mensurou, já teve um aumento de 40% de contato com a pessoa certa, que é o Nossa, CPC. é um resultado incrível, um resultado que a gente consegue comprovar isso aí que ele falou do tomate, que a gente pega um monte de dados ali que não serviriam para nada ali e consegue transformar aquilo ali em conhecimento para ser utilizado para gerar a melhor experiência. Um melhor valor para o negócio do cliente e também da PG. Muito bom. Ô, Paulo, isso tem muito a ver com o nosso posicionamento, né? De sermos aí um provedor, um ecossistema, né, de jornadas de cobrança digital. E a gente sempre fala que a gente trabalha muito em cima de 3 pilares. Diminuir custo para o nosso cliente, aumentar o resultado do nosso cliente e melhorar a experiência do cliente e do nosso cliente. Esses 2 produtos, eles vêm diretamente, assim, na veia em cima desses nossos 3 pilares. Sim. Esses produtos, eles geram uma contribuição bem importante para o mercado, impactando numa redução de custo de aproximadamente 40%. Nós entendemos, e eu tenho assim, e nós temos como propósito impactar o mercado, ajudando o mercado a conhecer melhor, né, o que dá resultado, o que não dá resultado, o que performa, o que não performa. E o mercado daí podendo colocar essas práticas e ter uma relação de menor custo, né? E gerando melhor experiência, como você citou, né? Nos 3 pilares, e trazendo a recuperação necessária para, né? Então, sim, esse projeto ele ainda está restrito a um cliente, já temos mais alguns interessados. Alguns na fila, né? Temos alguns interessados e vamos expandir, né? Se tornou uma criação, uma inovação, né, importante de mentes, né, que conhecem o negócio, que tem iniciativa, né? Exatamente. E isso chegou no que chegou, né? Nesse hub de contato, né? E proporcionando, enfim, essa contribuição. Eu vejo realmente como uma contribuição. Eu que estou nesse negócio há uns 40 anos, entendo um pouco os atalhos, assim, onde estão as dificuldades, né, de se gerar resultado. Então, algum tempo atrás, você, não muito distante, você podia ser uma grande... fazer acionamento de todas as formas, de todas as maneiras, porque você tinha uma margem de lucro que, mesmo que você errasse muito, você tinha lucro, né?
mas já de algum tempo há uma exigência do mercado em melhorar consideravelmente sua capacidade de gerar resultado com menor custo, né? Porque já não se tem o dinheiro que se tinha anos atrás para financiar as operações, né? Então, mais do que nunca, você precisa ser assertivo, né? E eu acho que ainda, né, Paulo, o CPC, que é o contato com a pessoa certa, né, para quem não é do mercado de cobrança, né, ainda é, se não um dos grandes desafios das empresas, né? Sim. É o desafio por ter muita informação, né? Tem muita informação disponível, informações que não foram atualizadas, muitas, né? Informações que foram captadas em fontes ruins, né? E trouxe, como se chama no mundo da cobrança, de lixo, né? Então, existe uma necessidade de você fazer um trabalho intenso de limpeza de base, né? De você realmente ter a informação, o retorno da informação, e nós somos especialistas, né, em entender a última milha, né, que é a entrega. Então, entender se chegou, se não chegou, se teve link, não teve link, né, e alimentar um banco de dados, né, com inteligência de escoragem, né, que aí você vai conhecendo melhor o comportamento do cliente com relação aos contatos, né, que ele deseja ser contactado, né. Isso traz outros ganhos que a gente não consegue mensurar, né, além dos 3 pilares, da imagem da marca, né, que tem a ver com a experiência, né, mas que pode gerar um desgaste, né, da marca. Irreversível, muitas vezes. Né? Porque você entenda que nos ciclos todos de relacionamento, a cobrança é o mais delicado, né? Você até fez esse comentário recentemente, né, Isabela? No outro podcast, né? O quanto é um momento sensível, né? Importante. Então, se você cria... é quando o cliente mais precisa da compreensão da marca, né? Exatamente. E aí, se ele encontra isso, fideliza mais, né? Fica mais forte a relação. Aquele amigo que foi teu braço, teu ombro no momento difícil, você nunca esquece, né? Isso mesmo. Ô, Lucas, e como que surgiu, como que vocês construíram esses produtos? Vocês foram buscar referência no mercado? Vocês estudaram que tipo de informação? Como que vocês criaram esse produto? A gente tinha alguns estudos um pouco mais... que a gente fazia pontualmente de cada um dos clientes, né? E nesses estudos a gente foi descobrindo métodos, né, estatísticos, e isso foi uma influência muito grande do Samir, que ele tem um viés muito estatístico e ele me ensinou muito sobre isso. E nesse ponto a gente foi estudando caminhos e testando e fazendo com operações específicas ali, até que surgiu a ideia e a empresa que quis fazer o produto com a gente, que seria um específico para unir todas as assessorias, porque até então a gente fazia isso específico com cada operação e os dados ficam um pouco mais crus, assim, né? Podemos dizer, porque a gente usa só o dado do que a gente acionou, então não fica com um volume muito grande de dados. A gente tinha essa vontade de fazer esses testes pequenos com um volume maior de dados. E aí, quando a empresa que a gente fez isso aceitou a proposta de fazer com todas as assessorias e deu muito certo, aí que a gente realmente posicionou isso como um produto e envelopou, né, como um produto para conseguir vender para outros clientes, basicamente. Ô, Paulo, isso que ele falou tem muito um perfil nosso, né, da gente co-criar com o cliente, né? Muito, né? Tá no nosso DNA isso, né? Assim como a gente co-criou o nosso programa PG Stars, né? Então, tá no DNA todo esse movimento, né, que nós estamos tratando aqui dos PG Star, né, da inovação, né, da criatividade e inovação. Então, o cliente, nosso posicionamento perante o cliente, assim, vamos junto construir o que não tem ainda, né? Então, nós temos um vasto portfólio, né, um ecossistema completo de todas as soluções que o mercado precisa para fazer cobrança com inteligência. Mas se o cliente deseja algo, precisa de algo que nós não temos ainda, a gente vai construir, né? Que é o laboratório vivo, né? Que a gente chama, que é isso, né? Essa nossa proatividade, essa abertura de entender a necessidade do cliente, fazer propostas, né? Provocações, e aí encontra clientes como esse e outros diversos que nós temos que topa e junto a gente acaba descobrindo coisas valiosas, né? Nós estamos hoje num movimento bem importante de tratamento de base de dados, né? De
de entender comportamento, gerar coragem, né? Aumentando os CPCs dos nossos clientes, né? Então, e também entendendo esse comportamento escutando também o inadimplente em algumas situações, entendendo o porquê da inadimplência e gerando muito feedback para a área de crédito, né? Retroalimentar o processo. Tudo começa lá, rodar né? o PDCA, né? Rodar o PDCA, né, do processo de crédito e cobrança. Então, sim, nós gostamos muito de cocriar, né, com os nossos clientes. Mais uma coisa que eu acho interessante aqui, a gente tem 2 excelentes exemplos, né, de profissionais reconhecidos, e esses 2 cases focados na coisa da inteligência de dados, né? A gente, até no podcast anterior, no PGCast anterior, a gente falou um pouquinho sobre isso, que a tecnologia pela tecnologia, rapidamente a gente é copiado, surgem novas, né? Mas essa coisa de conhecer o nosso cliente, seja o interno ou externo, né? Conseguir gerar essas informações, gerar conhecimento para que na próxima estratégia ele gaste menos dinheiro, que o cliente dele tenha uma melhor experiência, ou para que a gente retenha os nossos talentos, cada vez mais é o nosso diferencial, né, Paulo? Sim. Impactar, né? Muito. Você estava falando agora, eu estava lembrando, eu só quero retornar ao que o Torquete trouxe do cliente, o quanto o cliente foi importante na posição dele, não de junto a gente, né, criar e desenvolver, ele topar o desafio, mas o quanto ele influenciou o meio. Porque o cliente teve muita dificuldade de convencer as empresas, as assessorias de cobrança a compartilhar os dados, né? Então, eu lembro que a gente teve alguns participando ativamente, outros demorando. Né? Então, o cliente teve, além da geração da oportunidade, né, da criação junto, uma força importante, aí, uma resiliência e um poder de convencimento, fazer todas as empresas, né? Todos os fornecedores aderirem ao projeto. Né? Sim. Mas voltando à sua pergunta, você pode lembrar dela? Eu falei que a gente tem 2 excelentes exemplos. Nós estamos com bastante tempo. A gente tem 2 excelentes exemplos aqui de premiados e os 2 cases focados nos dados, né? Que a tecnologia pela tecnologia, a gente sabe que surgem novas todos os dias, que muita coisa a gente já é copiado, mas essa inteligência, o conhecimento do cliente, seja o cliente externo ou cliente interno, que traz essas informações, que gera esses insights, que traz para a gente conhecimento do comportamento, está sendo cada vez mais o nosso diferencial, né? É isso mesmo. Tecnologia por tecnologia, todos terão acesso. Então, nós entendemos que o diferencial está em você entender genuinamente, assim, né? Entender profundamente a necessidade, né? Dos seus clientes, internos ou externos, né? Então, isso tem tudo a ver conosco, né? A gente é uma empresa de gente feliz, né? Faz parte dos nossos princípios culturais. Com certeza. Então, a gente pratica muito isso, né? Naturalmente, né? E tanto internamente, né, com as nossas equipes, como com os nossos clientes, né? E aí, na hora que você tem essa disposição, né, de entender, de aprofundar, e tem conhecimento, né, para, né, entender e se aprofundar, isso gera uma relação diferente, né, com os clientes. Eles entendem que a gente pode ir além, de fato, de entregar a melhor tecnologia. Nós podemos entregar a sabedoria, desenvolver sabedoria junto com ele para ter os melhores resultados, né? É isso. É porque esse compartilhamento aí de informações, ele é benéfico para ele, mas ele pensa que pode ser, mas por que eu estou dando para ele essa informação? Sim. Mas é um compartilhamento que volta para ele como uma forma de... Como resultado da resultado operação positivo. dele, Então, né? Igual você falou, essa dificuldade que eles tiveram lá, foi difícil de convencer eles, mas foi difícil eles entenderem que aquilo lá é benéfico, que da informação ela ia retornar muito mais bem feita e com muitos caminhos melhores para que eles sigam da melhor forma possível e encontrem o CPC, né, que é a pessoa certa. Mas isso é uma quebra de paradigma de
anos, Sim. né? Esse pensamento mais coletivo, né? O pensamento mais no todo, né? Existe ainda muito pensamento individual, né? Eu vou beneficiar o outro, né? Eu vou contribuir com o outro. Não, você também está recebendo e tá sendo beneficiado. Então, esse projeto tem isso também como uma marca forte, assim, né? De criar um grupo onde há uma coparticipação, né? De todos na contribuição e evolução no processo, todos se beneficiando de um custo menor, tendo um custo menor para fazer, né, o trabalho. Exatamente. Vitória, conta um pouquinho pra gente, assim, daí como foi a sensação de ser reconhecida, né? Apesar de ser um programa criado pela área de gestão de talentos, é um programa corporativo, é um programa da empresa, né? Você se inscreveu, né, como um case da área de gestão de talentos. Mas você tinha expectativa? Você achou que você podia ganhar? Em algum momento você achou que não? Quando você foi premiada, como que foi essa sensação? E o quanto é importante para você como profissional esse reconhecimento da empresa? Bacana. Quero até retomar um pouquinho o que você trouxe ali no começo, como, né, nós como profissionais, a gente sente essa necessidade desse reconhecimento que vai além do um pacote de benefícios bacana, né, uma promoção. Óbvio que tudo isso é muito importante, mas quando a gente tem um reconhecimento público, eu acho que ele transcende, né? São outras formas, porque ele vai além do que, por exemplo, eu tô ali no meu time e meu colega ali de trabalho fala, pô, A tua gestora, tua né? gestora, cara, que legal. Até mesmo a nossa própria satisfação de entregar algo bacana, né? Ele vai além disso, porque ele expande, né? Então, assim, outros profissionais da tua empresa que têm né, o poder de conhecer, saber o que você trabalhou, chegarem para conversar com você sobre isso. Eu achei muito legal que quando eu coloquei no meu LinkedIn, no meu Instagram, porque óbvio, eu coloquei em tudo quanto é lugar. Coloquei a foto do meu prêmio, assim, coloquei em tudo quanto é lugar. Se pudesse, colocava nos postes da rua. Não, eu fiquei levando meu prêmio uma semana na PG, deixava lá na mesa. E é muito legal porque as pessoas, até gente que não trabalha na PG, veio, né, me parabenizar, foi perguntar, e aí, o que você fez? Pô, que legal, isso não tem na minha empresa. Se for gente boa, já recruta pra gente Tô sempre com o olho aberto. Paulo? Tô sempre com o olho Gente aberto. boa, recruta pra nós. A gente traz, né? Então, é muito legal porque ele transcende, são outras formas que você tem ali de se sentir valorizado. Exato, e de mais pessoas saberem sobre, né, o que você fez e também poderem contribuir, por exemplo, na evolução dessa entrega. Então, acho isso muito bacana. É óbvio que, né, que cai um pouco, às vezes, um pouco de receio. Ai, será que vai dar certo mesmo? Faz parte da emoção, assim, da conquista, tem que ter uma emoçãozinha. Quando a gente foi lá apresentar o pitch, a gente fica um pouco nervosa. Que assim, nervoso demais, meu Deus. Mas, no final, a satisfação, ela perdura, sabe? Acho que esse é o principal. Porque você veste isso como uma conquista sua, então a gente ganha um bottom, né? Quando a gente, entre outras coisas, a gente ganha um bottom. E eu carrego o meu todo dia, lá no meu crachá. Quando eu tô em casa, eu trabalho com o meu troféu do lado, assim, olhando para ele. Porque é algo que realmente é um combustível, sabe? Não acaba naquele momento que você recebe o prêmio. Ele tá ali com você o tempo todo. E você falou do pitch, né? Só para explicar para quem não conhece nosso processo, né? O PG Stars, o profissional pode se autoindicar por algum projeto, alguma entrega relevante, ou ele pode ser indicado pelo gestor, né? Se o profissional se autoindicar, ele precisa do ok do gestor. Depois disso, ele passa por uma avaliação de um comitê que vai, né, uma série de critérios, né, Paulo, de pontuação que geram um score, como tudo na nossa empresa, né? Não é no achismo, e sim nos números, né, nós Paulo? somos uma empresa analítica. Não, nossa empresa é menos portuguesa e mais matemática, exatamente, né, Paulo? isso. Gera um score. O profissional tem que atingir um determinado score para ir para um pitch, né, de 15 minutos, apresentar esse case para uma banca, que vai fazer uma nova avaliação, que ele tem que tirar no mínimo 70, para daí ele ser reconhecido, né? Então, realmente é um processo, né, que não é simples, envolve muita gente, né? Envolve a diretoria, envolve pares, né, dos profissionais, envolve áreas e clientes impactados. Então é um processo bem muito completo, estruturado, né? E para você, Lucas, como que foi, né? Você sentiu aquele friozinho na barriga? Então, assim, para mim foi bem legal, tanto a parte
da inscrição, né? Desde a inscrição já é é bem legal você descrever tudo que você tem que fazer ali, todos os critérios que tem que ser colocados lá para poder ir checando, ó, isso daqui, aquilo ali. A parte do resultado é bem importante. Eu acho que não faz sentido você reconhecer alguém se não tiver te dado nenhum resultado. Então, eu achei muito legal tanto o processo em si, quanto a parte de quando você vai lá apresentar para a empresa inteira saber que você foi reconhecido. O troféuzinho, ele fica lá em cima da minha estante assim, eu olho assim para ele todo dia de manhã e falo, cara, muito legal ter participado desse momento, foi muito emocionante. E igual ela falou, também coloquei no meu LinkedIn, claro. Aí minha mãe também me elogiou, meus familiares, todos as pessoas que trabalharam comigo ficaram, caraca, que legal. E isso, assim, motiva a gente a trabalhar de uma forma muito maior do que financeiramente, assim. Eu acho que qualquer motivação financeira não consegue suprir, assim, porque a motivação financeira é só para você e é muito, igual ele falou, é muito individualista, né? Agora, quando você faz um processo de reconhecimento como o PG Stars, assim, você motiva as empresas ao seu redor, você motiva a própria empresa, você motiva as pessoas que estão ao seu lado. A minha equipe agora está totalmente motivada também, querem participar. Não, eu quero escrever os meus. Então, você teve outro premiado, né? Tive Também, o pessoal também vai conhecer. Sim, tem o Edinaldo também que foi premiado no PG Star, que logo vai estar aí no PGCast também. Mas, assim, é muito emocionante, assim, desde a parte da primeira apresentação foi muito tenso, eu tava pensando assim, nossa, será que vai dar certo, será que não vai? E a gente faz com um carinho a mais, assim. E isso eu acho que gera um engajamento maior e também gera um diferencial para a própria PG, porque a gente acaba dando uma atenção muito maior naquele processo do que se fosse assim, vou fazer, só meu chefe vai ver e vida que segue, sabe? Eu acho que isso, só o parabéns do chefe ali, às vezes não é o suficiente. Você fala, cara, eu queria que isso aqui tivesse uma visibilidade um pouco maior. Soubessem. E quando isso realmente tem essa visibilidade, assim, você alcança um patamar assim que você fica se sente muito fica muito feliz, assim, e também recompensado de uma maneira muito melhor do que se fosse qualquer outro tipo de recompensa. Muito bom. Pessoal, a gente está chegando ao fim, mas Paulo... Isabela? Já, você vê, passa muito rápido. Vocês viram como passa rápido? Mas eu queria que você finalizasse, né, deixando aqui... primeiro, assim, da gente ouvir, né, 2 profissionais tão importantes para a empresa, como todos os nossos 111 profissionais, falando com tanto brilho nos olhos, né, com tanto orgulho dessa premiação que eles receberam. Como que é para você, assim, eu que sou responsável por GT, me emociono, né? Eu imagino você que é o CEO da empresa. Isabela, assim, quantas vezes eu me arrepiei aqui, não dá para contar, né? Mas é de emoção por ver a coisa acontecendo, né? Nas palavras, né? No brilho dos olhos, né? Então, é uma grande realização isso tudo. Isso tem a ver com a longevidade do negócio, né? Perenidade, longevidade, né? Da PG+, e do seu propósito, né? Então, é uma combinação de sentimento inexplicável, né? De felicidade. Então, são diversos tipos de hormônios do prazer circulando pelo corpo. E aqui estão 2 grandes representantes, né? Vencedores e merecidamente. Aliás, os 2 estão na final, né? Estão na final. Os cases dos cases. Temos tem isso, né? Dentro do nosso programa tem agora o case dos cases, né? Os melhores do primeiro semestre. Quem atingiu 75 pontos para cima, né? Foi eleito aí para disputar com os outros que agora da terceira etapa, né? Terceira fase, que é o segundo semestre. E teremos mais concorrentes, não tenho dúvida, porque realmente o programa a gente conseguiu gerar transparência, né? Nós conseguimos com isso gerar credibilidade, né? As pessoas se motivaram, então teremos aí recorde de participações, com certeza. Então, enfim, sinto orgulho, sinto muito prazer.
e uma gratidão, né, da gente poder realizar isso, né? Isabela, você também é uma Sim. grande referência responsável por isso, né? Está acontecendo. Junto com a sua equipe, está aqui a Vitória, que está aqui com duplo sentimento, né, Com Vitória? certeza. Né? E todos os outros, né, das áreas que participaram da sua área, e de todos os outros profissionais da empresa, porque eu entendo que isso é uma combinação de protagonistas e coadjuvantes, né? Ninguém faz nada sozinho, existe né? uma combinação, eu digo o protagonista, Uhum. quem conseguiu chegar no ponto principal, que é o destaque individual, mas existe diversos mentes, né, e movimentos em volta disso para que acontecesse, Sim. né? Então, um agradecimento, uma gratidão a toda a equipe, né? Porque isso é um resultante, né, da cultura que a gente implantou na empresa. E o tempo já acabou, eu acho, mas eu vou falar mais uma coisa. Eu me recordo quando nós fizemos a certificação Great Place to Work, né, há muitos anos atrás, e chegamos numa pontuação que me incomodou profundamente. Não gostei do resultado. É difícil olhar o resultado que a Great Place to Work nos trouxe na época. E ali, para mim, foi decisiva uma grande mudança, né, na área de gente. Foi nesse momento que eu te chamei para me ajudar, Verdade. né, a fazer parte de uma nova área de gente Novo na empresa. momento, né? E eu disse, eu não quero, assim, a primeira escolha minha eu não quero quem já lida com essas áreas e já tem experiência. Eu quero gente que tem habilidades a desenvolver e me ajudar a construir um novo modelo, sem um viés, sem um pensamento já de modelos. Eu quero um novo, a inovação, né? E você topou o desafio. Sim. E desde então tem aí evoluído, nos ajudado, contribuído muito com a evolução de tudo, formando um super time, né? E vieram diversos outros movimentos nesse sentido que resulta nisso aqui, né? Resulta verdade. nesse momento da gente ter esse destaque, né? O PG Star é um destaque, né? Um reconhecimento, né? A criação e a inovação, né? Das pessoas que têm Sede coragem, de saber, né? sede de saber, vontade de saber, e tem a Curiosidade, coragem né? de ir, né? Porque isso diferencia muitos profissionais, né? Que tem a capacidade, mas tem que ter a coragem de se expor, como preencher um questionário de ir para frente do auditório e vender a ideia. Então, isso tudo aconteceu com vocês. Parabéns. Parabéns a todos os demais que aqui estarão. Eu, infelizmente, não estarei com os demais, né, no podcast, mas e que venham muitos outros aí pela frente. Que isso tudo está muito, mega, super relacionado à nossa cultura. É isso. E a cultura acontece, você não força. Ela É natural. nasce, né? é natural. Exato. E isso aqui é uma demonstração da nossa cultura, a força da nossa cultura, né? É verdade. A gente tem muito orgulho, né, da empresa que a gente é, né, de tudo que a gente pratica, dos nossos princípios, né? E nada mais justo do que a gente reforçá-los, trabalhá-los através de um programa tão bacana quanto esse, né? Eu também realmente sinto muito orgulho de todas as nossas ações na PG, né? E como o Paulo falou, elas só acontecem porque existe engajamento dos profissionais, vontade, né? Disciplina, processos, né? Mentes criativas, inovadoras. E é por isso que as coisas acontecem como acontecem. E espaço também, né? Exatamente. Porque tem muitas empresas que a burocracia não deixa a gente fazer esse tipo de coisa. A gente é uma empresa aberta a ouvir, né? Tanto as questões positivas quanto as questões mais duras, trabalhar em cima das adversidades, né? Mas sempre buscando o melhor para os nossos profissionais. Então, Vitória, muito obrigada pela participação, um orgulho imenso, né? Duplamente aqui. E Lucas também, muito obrigada e muito orgulho também do seu projeto aí, das suas entregas. Esperamos revê-los na próxima edição. Eu também ia desejar isso. Outro podcast, também eu quero espero. Espero vê-los no próximo podcast aí, falando dos Star da terceira edição. Com certeza. É isso, gente. Muito obrigada. Nos próximos PGCasts vocês vão conhecer mais histórias de sucesso, outros cases de outros profissionais com outras áreas. Então não percam, fiquem aí, acompanhem a gente. Tchau.